Olá, amigos do Pod Top. Vamos começar essa edição dando umas manchetes. Fez greve de sapeca iaiá e foi morta. Decapitadas, baleadas e queimadas. Veja quando o ciúme acaba com o amor. Morte de mulher em avenida foi causada por ciúme. A gente vê vários títulos em notícias, principalmente as policiais, que remetem sempre que parece que a culpa é da vítima, a culpa é da mulher. Então a gente vai tratar desse assunto que envolve o jornalismo, a comunicação e a posição até dos leitores conforme eles reagem a isso. Para isso eu chamei uma pessoa que é especialista nisso, que ela é mestre em comunicação, a Tainá Jara. Tudo bom, Tainá? Tudo bem. Deixa eu ler o currículo da Tainá, porque é importante pelo que a gente vai tratar, porque não é qualquer um que eu chamei uma especialista mesmo. Ó. Ela é jornalista, mestre em comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a UFMS, integra o grupo de pesquisa Comunicação e Mobilização dos Movimentos Sociais em Rede, que debate principalmente os estudos intersecando o jornalismo e gênero, né, Tainá? E também é colunista da revista Badaró, além de já ser praticamente uma veterana na imprensa aqui no Mato Grosso do Sul. Tainá, o que você acha que é uma... Principalmente quando tem crime violento, que acontece, a gente viu recentemente desse PR do policial rodoviário federal, que invadiu um motel, atirou no homem, bateu na mulher. Você acha que os títulos, mesmo aqueles escritos por mulheres, já vem com aquela conotação machista pesada, mostrando que é a mulher que tinha um amante, que é isso e aquilo? Com certeza, Denis. A gente, né, tem esse problema que a gente diz que é um problema estrutural, né? Então, assim, independente de quem vai produzir essa matéria, homem ou mulher, uma coisa, o machismo é uma coisa que transparece, né? É lógico que as mulheres, elas têm, por sofrerem isso na pele, às vezes tem um senso de ir atrás, de tentar atualizar, de ter uma perspectiva diferente, mas isso não é necessariamente uma regra, né? Por que é machismo, se falar assim? Esse título é machista por quê? Por exemplo, esse que a gente falou da PRF, deixa eu pegar aqui. PRF que atacou mulher e amante, entre aspas, em motel é encontrado morto. É porque, na verdade, você tenta vitimizar... Justificar o que ele tá fazendo. Vitimizar, na verdade, quem é o assassino, né? Justificar o que ele tá fazendo, de alguma forma, isso você acaba culpabilizando a mulher, né? Você dá sempre uma narrativa favorável ao homem, mesmo quando a mulher é a vítima, né? Daquilo. Você sempre tenta achar uma justificativa. É muito comum essa abordagem nos casos de feminicídio e de violência contra a mulher, né? Mas aí a gente tem avançado em alguns aspectos, né? Só que é uma coisa que leva muitos anos. Por exemplo, a gente ainda tem o hábito de classificar esses crimes, até quando a gente escreve essas notícias, né? Como crimes passionais. É isso que eu ia te perguntar. Exato. Crime passional, né? Como se uma coisa estivesse relacionada à outra. Exatamente. Na verdade, o crime passional, ele já juridicamente, ele já vem sendo desconstruído, esse conceito, desde os anos 40, né? No Código Penal, vou até dar uma lidinha aqui no que eu trouxe, no Código Penal de 1940, a emoção e a paixão já não eram mais justificativa, né? Justificativas capazes de excluir a representação criminal, né? Mas elas passaram mas a partir de então, desse Código Penal, né, que tem o quê? 80 anos, né? De lá pra cá, a violenta emoção, a gente vê até nos comentários que é ali mesmo que dispara o gatilho parece que da loucura do pessoal mesmo. Né? Ah, quem mandou ela estar no motel? Ah, que não sei o que isso aqui. Dá até um asco, né? Quando a gente lê comentário de notícias. Exatamente, disso, ainda tem essa cultura. E assim, ainda, mesmo com o Código Penal dizendo que isso não era mais que isso não justifica mais o crime, há 80 anos a lei diz isso, você ainda usa isso para justificar e para tentar redução de penas, né? A defesa, geralmente, dos assassinos ou de quem comete esses crimes, ela usa isso como uma tentativa de reduzir, né, a pena e tal. Então, mesmo quando você tem alterações penais ali, jurídicas, você ainda tem essa cultura, né, enraizada. Com a lei do feminicídio, né, houve um avanço muito grande, mas isso, no papel é uma coisa, na prática é outra, né? Nem sempre você tem essas duas coisas. Um caso muito emblemático, né, no Brasil,
que fala a respeito que desconstrói, que ajuda a desconstruir um pouco esse conceito de crime passional, é o caso da Leila Diniz, né, e da Ângela Diniz e do Doc Street, que foi nos anos 70, né? Que é ridículo, ele foi absolvido porque ele Exatamente. foi... Quer dizer, a gente ouve aquele podcast lá, famoso Praia dos Ossos. Sim, Praia dos Ossos, Parece que ele teve uma outra condenação, mas assim, na opinião pública ele foi absolvido porque era... Uhum. Como é que era o termo? Defesa da honra? Legítima defesa da honra, que é uma coisa que ainda é utilizada. Agora teve algumas alterações penais que já não justificam isso, mas ainda quando a gente vê os julgamentos desses casos, a gente vê que a defesa, ela faz uso disso, entendeu? Eu fico pensando assim, esse foi um caso, o fato concreto, o crime, ele matou a Ângela. Só que ela foi morta de novo na imprensa, né? Que fazia uma matéria falando que ela era prostituta, leviana. É o que a gente chama de revitimização, né? A gente chama isso de revitimização. Você tenta desconstruir a biografia daquela mulher, né? Nisso você acaba, a imprensa, ela acaba contribuindo para a própria defesa do assassino, para ele se safar daquele crime, né? E para ele não ter uma pena menor. Então a gente acaba sendo... Essas abordagens, elas ajudam a gente a ser cúmplice, né? De alguma forma, desses crimes. E é estranho ver a raiva que o pessoal fica da mulher, né? O homem, quando eu falo baseado em comentários, porque eu tenho uma profissão que acaba que exigindo que eu fico tendo que analisar comentários. Por causa de análise de dados mesmo. Então tem que ficar muito comentário. Você vê que o cara ele consegue expressar a raiva dele num comentário, da raiva da mulher, né? E fica, que essa... vagabundo tava no motel, que também, por que ela não tava na igreja? Umas coisas assim. É uma raiva muito grande que... sim, o que a gente esses homens frágeis aí tem, né? O que a gente acaba abordando, a forma como a gente acaba abordando esses casos no noticiário, ele não vem do nada, né? Justamente isso é uma coisa cultural. E com essa coisa das redes sociais, da gente ter essa interação do público ali de forma imediata, de uma forma mais horizontal, lógico que tem o seu lado bom, tem a participação, mas você acaba, de alguma forma, tendo um termômetro que leva a gente, às vezes, a abrir mão dos nossos parâmetros éticos, né? Para se render ali ao alcance daquela notícia ou a quantidade de leituras que ela vai ter. E aí a gente acaba entrando naquela loja de entregar exatamente o que o público, às vezes, quer, né? Que não é exatamente... não tem como a gente saber se é aquilo que ele quer realmente, né? E a gente acaba perdendo a nossa função social ali, né? E isso é muito perigoso, né? Porque eu acho que o jornalismo, ele acaba se igualando a uma publicação qualquer que qualquer um pode fazer na sua rede social, né? E aí qual é o nosso parâmetro? A gente vai abrir mão disso e para que, né, vai existir? Nossa profissão vai fazer algum sentido se a gente abrir mão desses parâmetros éticos e desse caráter educativo, né? Que às vezes o jornalismo tem, que, lógico, é de alguma forma questionável, né? O jornalismo também não... O jornalista e a produção jornalista nem sempre tá certo e também nem sempre, logicamente, tem seus interesses, né? Mas o jornalismo, assim, vamos dizer, raiz, né? Ele tem esse compromisso educativo, né? E isso acaba se perdendo. Será que essa coisa do raiz era porque antes você escrevia pro impresso do outro dia, agora tem que ficar escrevendo daqui a 15 minutos, um fato aconteceu, daí vai aquele monte de informação truncada de qualquer jeito, do jeito que acontece. Tá quente eu acho ali, né? que isso acaba influenciando, sim, esse imediatismo, né? Acaba a gente levando a não apurar tanto, né? Mas nos casos de violência contra a mulher sempre foi machista, até que mesmo quando você tinha tempo para apurar, né? Isso é a prova de que é uma coisa muito difícil de mudar e estrutural, né? Que a gente tem que aos poucos. Eu até depois, um marco, na verdade, que foi para começar essa mudança de pensamento e para a gente começar a avaliar e que começou a impactar também no jornalismo, foi a Lei Maria da Penha, né? A criação da Lei Maria da Penha, que ela é de 2006, né? Que é uma coisa super recente, se for parar pra ver, né? Que aí ela abriu um parâmetro, porque a Lei Maria da Penha é muito importante no sentido de que ela não trouxe só uma penalidade, uma punição para quem é vítima de violência doméstica e familiar, né? Mas ela trouxe toda uma estrutura, né? Teórica do que é a violência, o que é a violência psicológica, o que é a violência patrimonial. Ela trouxe toda essa caracterização e ela trouxe também a criação de uma estrutura toda uma estrutura de atendimento à mulher, né? Então, com isso, com a amplitude dessa lei, que é considerada uma das mais completas, assim, do mundo, né? Para combate à violência da mulher, você acaba
criando toda uma cultura que ajuda a modificar, uma cultura educativa, né? No sentido de você... Hoje em dia, todo mundo sabe o que é violência contra a mulher, né? Sabe o que é violência doméstica, sabe que tem uma casa da mulher brasileira que você pode procurar ajuda, entendeu? Por mais que os casos ainda aconteçam, já teve uma mudança de consciência, né? E a lei do feminicídio, e essa lei acabou abrindo espaço para outras leis, né? Nos últimos anos a gente teve... aqui, ó, das que eu separei aqui, a gente teve pelo menos 5 leis novas, né? Relativa à violência diretamente à mulher e à proteção da mulher, né? E a lei do feminicídio é uma das mais significativas, né? Nesses últimos anos, que aí ela vem quebrar com essa coisa de que crime passional, né? Algumas pessoas, né? Alguns juristas até explicam que na verdade, ele não existe, né? Mas não é um crime passional, ele é feminicídio, né? Ele pode ser crime passional numa questão muito específica, assim, né? Um caso muito específico. Mas a maioria do que era considerado crime passional, na verdade, é feminicídio. Tainá, das pautas que você cobria na sua carreira, você lembra mais emblemática essa questão? Eu cobri muito pouco polícia, na verdade. Eu mais, assim, lia, né? Muito. Mas eu já tive... que dá desdobramento de caso, acompanhar a audiência. Uma das audiências que eu acompanhei, inclusive, foi a da Maiara Amaral, né, do feminicídio da musicista Maiara Amaral, que depois eu estudei o caso dela, né, na minha dissertação de mestrado. E não, nas audiências era justamente isso, né? A tentativa de desconstrução da história daquela mulher, da biografia dela. E o mais chocante pra mim, quando eu cobria isso, é que as munições, né, que a defesa desses assassinos usavam, no caso dele e de outros são assim, né? Era justamente as nossas matérias jornalísticas, né? Eles usavam, a gente dava munição Então, pra eles isso que defenderem, né? tava aguardando pra falar. Esse é um caso que você fez, é uma tese de mestrado a respeito. E eu lembro, bem no começo, depois até gerou uma nota da irmã dela, que é jornalista também, nossa colega, que tomou proporções assim no Brasil todo por causa do jeito que estavam retratando a irmã dela no começo. Eu lembro que davam tanta... Acho que nessa coisa de querer dar matéria rápido, pegou aquela versão que tinha 2 caras no motel com ela. Aí eu lembro que a opinião pública 2 caras começou... inocentes, inclusive, uma coisa que foram assim, fala, olha apresentados aí. publicamente como suspeitos. E, na verdade, eles não tinham envolvimento com o feminicídio, mas eles foram apresentados à sociedade como suspeitos. Que tava tendo uma orgia, né? E eu lembro que tinha gente, isso eu presenciei, que trabalhava ali junto com ela, anos ali liga lá na coisa de música. Não vou falar muito também pra não identificar a pessoa. Que aí falou, mas olha aí também, né? Ela vivia com esse povo estranho. E olha aí, eu li lá no Campo Grande, enfim, li na imprensa que ela tava lá com outros no quarto do motel. Como é que não ia morrer? Isso que a pessoa é mulher ainda, né? E por causa dessa coisa rápida que fica todo mundo publicando. Tinha aquela coisa que colocavam foto dela, acho que era de biquíni no começo também, né? Umas coisas... Era uma colação toda mesmo pra ficar aparecendo. Falar, também, ó, quer viver uma vida perigosa, é assim que termina. Parecia que... No caso da matar Maiara... ela de novo, né? Exatamente. O que a gente fala que é a revitimização. No caso da Maiara... Quanto o caso todo? Na verdade, assim, o caso dela foi, assim, rotineiro, né? A gente foi cobrir um achado de cadáver, né? As pessoas, na época, eu tava na redação, não vão cobrir esse caso todo, assim, no começo, mas era um achado de cadáver. E aí, as primeiras notícias que eu incluí no levantamento, inclusive, saíram nisso, né? Como um achado de cadáver. E ninguém imaginava que era uma coisa tão, tão grande, que daria tanta repercussão, né? E naquela época, foi o caso do momento, né? Foi o jornalista, ele sempre, quando tem um caso muito grande, a gente fica meio... a gente é meio que pressionado e também aí atrás daquilo, de qualquer novidade a respeito daquilo, né? Principalmente no jornalismo, no hard news, né? Que a gente tem que dar a todo momento essas notícias. Então, assim, como você disse, acabou saindo muita coisa rápida. E aí pega a foto do Facebook, e aí não pensa muito, né, a respeito da questão da família que tá em sofrimento, e às vezes, enquanto ela era um corpo que ainda não tinha identificado, a família nem sabia que poderia ser ela, então você lá e coloca a foto daquela situação e não pensa a respeito disso, né, que é uma coisa bem, bem grave, assim. E aí a seleção de fotos foi uma coisa que chamou muita atenção na carta da Pauliane, da irmã dela, né,
Justamente porque eram fotos mais sexualizadas, né? São fotos, assim, por exemplo, fotos que a gente publica no nosso Facebook, a gente quer estar bonita, a gente tá, né? E não é a foto mais adequada para você para colocar numa matéria a respeito da sua morte, do seu assassinato, ainda mais quando isso tem um viés de gênero, né? Uma justificativa de gênero. Mas o caso da Maiara, ele tomou muita repercussão por conta dessa carta. Eu estudo eu estudo a mudança que teve na cobertura a partir da publicação da carta da Pauliane Amaral, que era irmã, né? Que é jornalista. E ela, né, falando como ela se sentia a respeito daquela cobertura, critica, né? Com argumentos, com propriedade, né? Aquela cobertura, porque ela também estudou jornalismo, né? Então, ela minimamente sabe o que que aquilo não condiz com os parâmetros éticos da profissão, né? E aí eu estudo como a cobertura foi impactada por isso depois da carta dela, porque na carta ela reivindica o uso do termo feminicídio. Até então, a imprensa não estava usando esse termo. Tratava como homicídio, não dizia. E esse é um problema que a gente tem, apesar da lei já ter 5 anos, né? Das pessoas se negarem a usar o termo feminicídio. Essa foi a principal reivindicação dela. Apesar dela ter editado a carta por conta da polêmica, o recado chegou, né? E aí a principal mudança é que, assim, aí os veículos começaram a usar o termo feminicídio, não fizeram a cobertura mais adequada, a cobertura continuou essencialmente sendo preocupante, mas eles começaram a usar esse termo, o feminicídio, e também, assim, houve uma mobilização, né, depois da carta da Pauliane, das mulheres, de reivindicarem que o crime fosse investigado, que ele fosse... que o menino foi o rapaz O foi cara, né? O assassino. o assassino fosse julgado com esse qualificante, né, considerando esse qualificante do feminicídio, né, e aí essas mobilizações condizeram com uma mobilização que estava acontecendo mundialmente, que era o movimento Nenhum a Menos, que teve força principalmente na Argentina, mas estava acontecendo em outros países, né, na mesma época, que tinha justamente o objetivo de pedir providências, né, com relação aos feminicídios, que são muito comuns, principalmente na América Latina, né. O Brasil, por exemplo, é o 5º país com o maior número de feminicídio, né. Então, encontrou o feminicídio da Maiara, acabou encontrando esse eco de vozes, né, dessa mobilização mundial, e aí também isso ajudou a ele ter a repercussão que ele teve, né? E aí a mídia começou a questionar, o que a gente tá fazendo de errado, né? E teve algumas mudanças, muito poucas, mas que já são consideradas um avanço, assim, né? O próprio resultado do julgamento depois, né, teve um impacto disso, né, que foi uma pena bem alta. Uma vez eu conversei com a mãe da Maiara, ela até falou, foi uma das penas mais altas aplicadas em casos de feminicídio, esse caso, assim, no Brasil. Agora deve ter mais algumas, mas na época foi uma das penas mais altas. Então, toda essa repercussão ajudou. E aí eu fico me perguntando, teve essa repercussão externa, né? Foi essa repercussão externa ou foi a mídia, né? Na verdade, acho que sem essa repercussão externa das redes sociais, talvez a pena dele não fosse essa, né? Se fosse só a cobertura da mídia, né? Porque é uma das audiências que eu acompanhei, a defesa dele justamente usou o que a gente tinha escrito, né? Pra fazer a defesa dele, né? Enfim. Porque eles precisavam convencer o júri, né? Só isso. O júri é complicado por causa disso. Você vai expondo, mas tem que convencer aquelas 20 pessoas. Exatamente. Né? Você cria uma emoção ali qualquer, que olha, ele foi levado. Que foi o que aconteceu no Dock Street, né? O advogado dele era bem veemente, e era um puxava pra essas renomado, coisas. assim, e assim, tem a questão também né, no caso dele, do holofote, né, que ele queria na época, e terminar com um caso emblemático, né, que aí já entram questões pessoais. Mas uma coisa interessante no caso da Leila Diniz, Ângela Diniz, eu tô com Leila Diniz na cabeça, é que teve mobilizações na época da sociedade civil no sentido de defender ela, né? Quem ama não mata. Quem ama não mata. Que aí é uma frase muito emblemática, porque ela rompe com essa questão do crime passional, né? Quem ama não mata, ela separa, né? O que é a história do amor e o que é a violência, né? Então ela é muito emblemática nesse sentido. Embora na época não tenha sido satisfatório em termos de pena, né?
teve esse debate foi inserido, né, de alguma forma. E agora, né, com a quarta onda feminista, né, que é isso que o pessoal chama os movimentos que estão acontecendo agora, de alguns teóricos já colocam como quarta onda feminista, isso voltou à tona e com muita força e com coisas concretas, né, leis que de fato estão impactando, né, na sociedade e ajudando muitas mulheres, apesar da gente ainda ter números, né, muito alarmantes, né. Eu sempre, quando eu tô entrevistando, ó, advogado, médica, enfim, eu sempre pergunto, como é que é na advocacia é machista, medicina é machista? Você Uhum. acha que o jornalismo, aqui onde a gente conhece esse recorte que a gente tá, é machista? Como que você se enxerga como o ambiente de Como trabalho? repórter, você fala? Você Como diz? jornalista mesmo. Aham. Eu acho que, Mas eu assim, falo assim especificamente do jornalismo, que a gente pensar a uhum. sociedade machista. Enfim, A tudo é gente machista. é Eu falo do meio machista, ambiente de obviamente. trabalho mesmo. A gente tem esse problema de machismo. Por exemplo, eu já trabalhei em jornais que eu não poder, que eu fui proibida que a gente foi proibido de usar o termo feminicídio, entendeu? Sério? Aham. Qual que era a E, justificativa? e não tinha uma justificativa plausível, né? Era esse preconceito ainda, de não entender, às vezes, o que é o conceito, qual a importância de usar aquilo. É mais por um desconhecimento, mas também por achar que é um mimimi, uma coisa assim, nesse tipo, entendeu? E fora essa questão como repórter também, a gente sente também. Uma coisa que eu ia falar era a respeito dos próprios. Das nossas próprias fontes, né? Dos delegados. E essa, Que o aí é mais jornalismo. difícil ainda, que é o jornalismo policial, que aí eu imagino que é 2 vezes a carga que vocês têm que enfrentar, né? Não, tem isso e tem também assim, o que as autoridades passam, né, de informação, ele já vem com esse viés machista e a gente acaba reproduzindo, né? O certo era a gente, de alguma forma, quebrar com isso, mas a gente fica muito refém das nossas fontes, e de dar isso de forma imediata, que a gente acaba não dando esse olhar crítico, né? Eu fico muito incomodada porque às vezes parece que a gente tá fazendo relatório, né? Que a gente não tá fazendo Quando reportagem, você tá fazendo pegando uma informação notícia, policial, a gente tá né? fazendo um relatório, porque a gente não coloca, às vezes não imprime nenhuma visão crítica ali, que pode ser assim, é lógico que não é uma coisa muito simples, mas assim, que você às vezes colocando um dado sobre feminicídio, sobre violência contra a mulher, você pensando melhor no seu título, como você disse, assim, trouxe os exemplos do título. Eu trouxe até aqui 2 perguntas, né? Tem um manual do Instituto Patrícia Galvão, Uhum. que eles orientam como apurar, né, as notícias. E aí eles orientam quando você Humanizar, né? pegar um crime de feminicídio, né, para apurar, a você fazer 2 perguntas simples, que é: esse assassinato poderia ter sido evitado? O crime teria ocorrido da mesma forma se a vítima fosse um homem? São 2 perguntas que eles orientam, né, como básicos antes de você começar a apurar e a escrever sobre aquele caso, que já fazem uma diferença enorme, né, na sua perspectiva. Então, assim, coisas que eu acho que hoje os jornalistas que estão se formando, eles já vêm com uma cabeça diferente com relação a isso, assim. Na universidade já é feito esse debate, né? Tem mais tempo para você analisar, para você pesquisar, diferente de você estar numa redação tendo que escrever aquilo. Então, essa cabeça, ela já vem mudando um pouco. Mas você perguntou, na verdade, com relação ao ambiente. Eu acho, assim, que realmente todo o ambiente é machista. Talvez a redação seja até menos pior do que outros ambientes, eu Eu imagino, acredito que tenha entendeu? mais mulheres Uhum. também, né? Tem mais mulheres, só que a gente também não tem tantas mulheres nas posições de chefia, né? O que também não significa que vai. Que é uma coisa, né? Eu já tive chefe, mulher Eu já tive machista. muita Provavelmente chefe mais do mulher, que mais do que um o homem, porque homem. elas acabam reproduzindo um comportamento, né, que da qual elas já foram vítimas de alguma forma e Uhum. você acaba reproduzindo. Então, eu acho que assim, tem uma coisa muito geracional, de uma geração que já foi muito vítima do machismo, reproduz o machismo, para uma geração que já tá vindo com outra cabeça, porque tá, né, inserido nesse ambiente mais crítico, desse debate público, até facilitado pelas redes sociais, muitas vezes, né? Então, eu acho que rola esse choque, mas tá mudando, tá tendo uma transformação, né? Só você ter mulheres também não significa, né, que aquilo
vai mudar. Só a representatividade não basta. Quando você tem fontes machistas, né? Quando você vai na polícia e você ouve coisas que você tem que reproduzir, entendeu? Nosso poder de atuação, ele é muito limitado, assim, mas é possível de fazer, entendeu? Muitas coisas atravessam, né, o jornalismo e a apuração. Então, Você falou do policial, eu lembro que tem uma coisa que sempre acontece, que se você pega uma informação, tá no boletim de ocorrência, você vai falar com, seja lá com o delegado, no policial, aí se você faz o questionamento, eles começam a colocar a pessoa, o veículo na lista negra, né? Fica refém disso. sim, Ah, não vamos passar coisa. Como se a gente tivesse que agir como assessoria deles, né? Só o lado assessoria. positivo. Tem até uns jornalistas que são super assessores, né? Você fala uma coisa Que assim, você não pode fazer as eles não críticas, né? querem, não quer falar, não adianta falar isso, porque lá aquela jornalista não escreve, não fala É uma coisa mal da muito polícia. cultural, né? Isso também. E, assim, a questão da gente fazer muito jornalismo baseado nessas fontes oficiais. A gente não foge muito disso, né? De fazer coisas diferentes disso. A gente fica meio preso a essa rotina, né? E aí, se você às vezes não fala, né? Ou se você faz uma crítica, que eu já vi casos da gente fazer, por exemplo, críticas à polícia, críticas bestas, assim, não é nem uma crítica de verdade, eu digo se considerar, Sim, e bem assim, ser simplória, né? tirado do grupo Aham. de assessoria, criado, né, para enviar as coisas, e ficar na geladeira. Então, assim, é uma mudança que tem que estar em todos os âmbitos, no Estado, inclusive, né? Ali é o Estado agindo de alguma forma oprimindo, né, o jornalista, o policial, a pessoa, o representante da segurança pública, ele é um agente do Estado, né? E isso é bem complicado, assim. Nesses casos que é muito difícil pra gente agir, né? Pra gente agir de alguma forma, assim. E o caso mais. E o fato de ter, será que a Casa da Mulher Brasileira aqui fica mais. Mudou um pouco assim a cobertura nessa questão de feminicídio? Eu acho que ajudou muito. Aham. Quando eu pesquisei o caso da Maiara, eu também. Foi 2017, eram 2 anos depois da aplicação ali da Uhum. Maria da Penha, mais ou menos. Já tinha a Casa da Mulher Brasileira aqui, então você já tinha uma delegacia, né, especializada em fazer essa pesquisa, um lugar que você ia para apurar essas informações e lá você tem as delegadas preparadas para esse tipo de caso, e isso facilita muito para o jornalista, inclusive na hora de escrever, né, porque você tem ali uma pessoa que foi preparada para aquele assunto, recebeu a capacitação necessária para lidar com esses casos. Então, isso faz uma diferença imensa. O triste é que, assim, aqui a primeira casa da mulher brasileira foi em Mato Grosso do Sul, mas justamente porque os números aqui eram Do muito Brasil. altos. Foi Do aqui. Brasil. E os números aqui eram muito altos, né? E ainda são. Eu peguei aqui os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2020, e Mato Grosso do Sul continua entre os estados mais violentos, teve um aumento de 40% nos números de feminicídio durante a pandemia. Então, assim, eu acho que a implantação desse sistema todo aqui ampliou o debate, né? Porque o Estado se dedica a fazer capacitações, se dedica a fazer eventos no sentido de educar, né, a sociedade. Então, essa estrutura, assim, foi totalmente ajudou, né, a criar essa consciência, está ajudando ainda, né, porque ainda é muito difícil. Por exemplo, muitos casos acontecem muito no interior, né, do Mato Uhum. Grosso do Sul, que é onde esse sistema, de alguma forma, chega de uma forma menos estruturada, né. Mas, assim, eu acho que fez toda a diferença, né. Quando envolve as questões de gênero, como é que você avalia? Também, eu falo assim, não só na questão do feminicídio, mas qualquer coisa que parece que envolva, tô falando de notícia, que Uhum. envolva mulher, aí parece que tem tá ali uma desqualificação presente, né? Seja falando, tem que ser mulher, batida de trânsito, assim. Uhum. Essa eu já vi também bastante, por causa dos comentários. Uhum. Mas aqui eu noto que o título também meio que puxa assim, mulher bate o volante. Aí é que essa pergunta aí, será que Uhum. colocaram aqui também, homem bate no poste? Aí não ia ser só assim, motorista bate. Uhum. Você já notou assim? Não, eu acho que acontece isso também, uma desqualificação, né? Mulherada, aí coloca lá alguma coisa, o fato, né, que aconteceu, de usar. Parece que tem uma permissividade, né, em você desqualificar
a mulher, né, na hora de usar essas expressões, parece assim que a mulher está sempre aberta, né, a uma coisa mais despojada, a você usar um termo mais despojado. E eu não lembro de um exemplo agora, mas assim, acontece muito isso fora necessariamente da editoria de polícia ali, né? A cobertura policialesca, assim, é lógico que ela dá muito mais brecha para ter essa desqualificação, essa estereotipação da mulher, né? Mas isso acaba atingindo as outras áreas, com certeza, assim. Foi ontem que entrou em vigor a Lei Mariana Ferrer, foi, né? Tem essa lei nova, né, da Lei Uhum. Mariana Ferrer. Eu não tô muito por dentro Também. dela, não. Porque eu vi que aí aconteceu um caso parecido de novo, né? Eu vi uma influenciadora falando que ela foi dopada e foi. Acho que ela foi vítima de violência sexual também. Então, um esse negócio assim. é mais uma das leis que vem nesse sentido de ajudar, né, de defender a mulher, né? Todo esse mecanismo, você vê, em pouco tempo, né, que vem com essa influência da pressão dos movimentos feministas, né, de procurar e de fazer as denúncias. E aí, essas leis, elas são, né, resultado disso, dessa pressão. E, por exemplo, tem outra lei que até trouxe aqui, que é a Lei Lola, por exemplo, que é uma das últimas também, que ela Qual que é essa? atribui à Polícia Federal a responsabilidade por investigar crime de ódio na internet contra mulheres. Esse é os do Chan, né? Foi baseado nos 4chan, não foi? Aquelas coisas dos Isso. incel. Daquela blogueira que foi atacada, né, a Lola, por isso que chama Lei Lola, né, Uhum. que ela tinha um blog e ela Esse foi tá atacada. bem a ver com essa coisa do ódio com Uhum. mulher, né? Que os caras ficam criando. E tem outras, né, depois a Lei Maria da Penha abriu uma porta grande, teve a Lei Carolina Dickmann, né, que foi quando teve os vazamentos, né, de fotos íntimas, que vem todo atualizar também essa questão das redes sociais, né. Nossa, isso é uma coisa bem... Isso eu vejo bastante. Quando a gente vê notícia... ex-namorada procura a polícia porque o ex ameaçou com vazar nudes, né? Os revenge porn. Primeira coisa que alguém compartilha essa notícia, fala quem que tem essas, ou que fala que vazou já, né? Fala quem que tem, quem que tem, quem que tem. A gente vê muito, né, nos grupos, porque será que é legal fazer esse tipo de divulgação? Se a pessoa foi lá, fez um boletim, fazer uma notícia disso, assim, que fez boletim de ocorrência porque o ex já divulgou em algum grupo e tal. Será que a coíbe ajuda? Eu acho que não contribui tanto. Uma coisa que eu ia falar, que tem a ver um pouco com isso que você perguntou, é que, assim, a gente tem que se perguntar, será que essa notícia, ela vai ter algum impacto no julgamento, assim, final? Ela tem alguma importância na resolução desse caso, por exemplo? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, ou não. Ela é uma notícia só para estar ali para conseguir cliques e seguidores, né? Eu vejo que na maioria das notícias de casos envolvendo violência contra a mulher, de qualquer tipo, ela tá ali só para dar clique. Você não tem nenhuma outra função com ela, assim. Por exemplo, você divulga informações que não vão nem sequer ter impacto, às vezes, no resultado, né, no julgamento daquele crime, né? E tem a ver um pouco com isso que você falou, né? Eu acho assim. Depende muito de como você vai dar aquilo, né? É importante as mulheres saberem, né, que tem o que fazer em caso de revenge porn. Pega um advogado, explica, faz isso. Porque é importante as mulheres saberem que elas podem fazer, né? Esse registro e tudo mais. Mas quando você dá uma coisa solta, jogada, realmente, né? Ela mais prejudica do que ajuda, né? E deixa a mulher ainda mais vulnerável, né? A gente tem que ter o compromisso de preservar a vítima. E a gente acaba não fazendo isso. A gente acaba expondo ela mais ainda, né? Que é isso que é bem preocupante, assim. Tá nessa aqui de Campo Grande? Você nasceu Sou aqui de Campo Grande. Onde você morava quando você era pequeno? No Guanandi. E qual que é a lembrança assim, mais remota que você tem de ter visto alguma coisa de violência envolvendo contra a mulher, alguma coisa que você tem? Na minha própria família, assim, né? Eu tive uma família que foi assim, minha avó sofreu violência doméstica, minha mãe sofreu violência doméstica, não do meu pai, mas o primeiro marido dela, né? Com meu pai, ela não foi casada. Você presenciou? Sim? Não cheguei a presenciar porque eu não tinha nascido, mas a minha irmã presenciou bastante, minha irmã mais velha, e a minha avó a gente presenciava constantemente, assim, depois que a gente
Mesmo depois dela sendo vó, ela convivia que meu avô bebia muito, era muito violento. Então, assim, a gente presenciou, sempre tive contato. E na vida adulta, quem teve contato com esse tipo de violência também tende a reproduzir isso de alguma forma, né? E se envolver em relacionamentos que repetem isso, né? Isso aconteceu comigo também, entendeu? Então, é uma coisa Você que foi é um vítima de ciclo. violência? Sim, sim. Violência psicológica, né? E aí a gente tem que ter força para romper com esse ciclo, né? E isso impacta em todos os âmbitos, inclusive nas notícias, né, que a gente publica, né, dessa forma educativa e tudo mais. Então, assim, é uma coisa que vai, e você falou dessa questão da internet, então a violência contra a mulher, ela vai se refinando, né? Ela vai achando várias formas de acontecer ali, não, ela não é só a violência física mais, né? Isso que é importante falar também. Falar de violência, acho que é alguém dando tapa, batendo na mulher, mas você Exatamente. vai por muitas coisas, né? E por isso, nisso que a Lei Maria da Penha ela é muito exemplar, porque ela traz essas definições todas, né, de violência psicológica, violência patrimonial, né? Porque são coisas muito sutis, assim. Ela vai se refinar, a violência vai se refinando ali, elas podem acontecer de várias formas. E hoje a gente tem mecanismos, tem outra lei que a gente pode agora registrar o crime de importunação sexual também, que atinge os homens também. Que é isso? Que é quando mexe com você na rua, né? Chama de gostosa, assovia, que é um crime também que você pode registrar hoje em dia. Entendeu? Que são coisas que eram rotineiras, né? Que na verdade a gente não pensava a respeito daquilo, né? E tal. Outra coisa que é interessante que eu ia falar para você é essa confusão entre crime passional, se aquilo é feminicídio ou crime passional, ela existe muito nos casos de feminicídio íntimo, que é quando o casal, né, teve alguma coisa, ou foi casado, ou ex-mulher, ou mora junto, né? E a lei do feminicídio, ela também traz esse avanço de ela ser bem ampla, não existe um tipo, o feminicídio íntimo é só um tipo de feminicídio. A gente tem muitos outros tipos de feminicídio. Tem o feminicídio não íntimo, que é, por exemplo, praticado por um vizinho. Por exemplo, eu lembrei muito do caso Carla, que teve ano passado também, né? Que foi o vizinho que sequestrou ela. Lembra um pouco como é que foi esse caso. Esse caso foi... Ela morava, né, do lado do assassino dela. Arnaldo Estevão Figueiredo, né? E ele pegou ela, violentou ela sexualmente, né, na casa dele, que era do lado dela, e ela ficou desaparecida um tempão, e depois acharam ela, né, morta já, e é um caso de feminicídio não íntimo. E quando é um caso de feminicídio não íntimo, por exemplo, aí há mais resistência ainda, por exemplo, se você usar o termo feminicídio, porque você acha que aquilo é um homicídio, ninguém aborda como feminicídio. Eu lembro que na época mesmo falou, o caso, não sei o que, vai responder por feminicídio. Meio que destacaram também isso, né? Sim, porque o lance do feminicídio é você ver os indícios ali, né? Que tem, por exemplo, geralmente são crimes muito violentos que desfiguram a vítima, que procuram de alguma forma humilhar ela, né? Por exemplo, no caso dela teve a violência sexual antes, né? E tem um feminicídio específico também para isso, de quando você tem a violência sexual. Antes, o feminismo por lesbofobia também tem. Eu acho que eu trouxe até aqui o feminicídio infantil, o familiar por conexão, por exemplo, a amiga que tá junto é atingida pelo tiro ou pela facada, então isso também é considerado um tipo de feminicídio, pode ser usado qualificante. Então é muito amplo, assim. Então a gente tem acho que por conta, nesse sentido, a Lei Maria da Penha, talvez por ter sido só na violência doméstica, ela fechou um pouco a nossa percepção, né? Só que, na verdade, o feminicídio, ele pode ser, não precisa necessariamente ser com alguém que você se relaciona, né? Que parece sempre estar ligado a essa ideia, que ele é um casal, entre aspas, né? Mas ele nem sempre coisas. Tá. E, assim, quando é o casal, tem um outro aspecto que é bem importante. A gente tende a narrar como se fosse um seriado, né? Como se fosse uma novela. E por isso que, às vezes, também usa, assim, essas expressões todas. Você usou como exemplo o caso aí do PRF, né? Eu fui ver depois... E, na verdade, ela estava em processo de separação já dele. Ela não sei nem se seria adequado você chamar ela de esposa de mulher. Né?
Isso não ainda, justifica né? também se tivesse casado, né? Exatamente, não justifica Né? a morte, mas aí já colocou lá a amante, tudo para criar aquela narrativa, É, e isso sobressai a própria verdade, né, do que tá, às vezes, do que tá realmente acontecendo, né? E assim, não vi nem muitas matérias assim que buscaram também retratar o que acontecia antes, né? Se ela já tinha, por exemplo, se alguém registrado olhou. algum boletim de ocorrência, se a família já tinha presenciado alguma situação de violência psicológica ou algum tipo de violência, né? Então é bem complicado, Teve assim. uma outra que eu vi que se eu tivesse fazendo matéria, eu faria. Uhum. Essa questão que virou meio comum nos últimos anos. Então é fácil invadir um motel, assim. Por exemplo, alguém vai lá, um casal mesmo. Aí então eles estão lá e pode ser assaltado, que é fácil, assim, não tem Uhum. uma segurança, não tem uma exigência mínima tal. Que o cara pegou e entrou dentro do quarto, né, assim. É uma coisa até se Nos- pensar, né? Essas medidas de São segurança. várias coisas que não só ali, a amante, né? A amante tá traição, que aí se resumiu a Se isso. resumiu a isso e o cara, ninguém percebeu que o cara, na verdade, né? Ele chegou lá, pulou um muro, né? Invadiu, né, o Tem motel. ainda o E aí, caso. ok, né? Normal. Normal. Normal, né? O cara invadir, nossa. E aí, isso ficou em segundo plano, realmente, como você disse, né? Sobressaiu o fato de que era um amante e tudo mais, né? E aí foram buscar, falar que tava em processo, separação. Uhum. Tem ainda o fato que ele é um policial, né? Federal ainda. E então tem acesso à arma, tudo. Então, como é que tava também o psicológico dele pra ele ter chegado a esse ponto, né? Tem essa Que coisa da preparação profissão. esse profissional E eu tinha, falo né? até mesmo também, então quer dizer que ele tava, sei lá, que ele tomou uma atitude extrema, né? Suicidou, Uhum. infelizmente. É, Que é uma coisa bem comum em casos de E a gente feminicídio, né, sabe que cara? também na carreira policial tem muito estresse, até estresse pós-traumático e tudo. A saúde mental dos É. policiais também era uma coisa Uhum. que se podia se tratar, né? Então tem a N número de desdobramentos, mas aí acaba, fica lá, que era um personal trainer grandão, aí chega aquelas piadas, Todos esses ó, quero estereótipos, né? Você reproduz grandãozão, todo esse todo, tá? estereótipo, né? Mas, e assim, o que que era um personal trainer, né? Se for pegar, né? Tentar sustentar a narrativa, na verdade, ela não se sustenta. O marido dela era um policial, pô, né? Se você for pegar a questão de Tem estereótipos, duas né? armas, né? Exatamente. E outra coisa que eu ia falar pra você é a respeito disso, assim, de. Ah, eu até me esqueci agora. Ah, é normal. A gente vai fazendo essas digressões, né? É. Eu tinha lembrado também um caso que também a imprensa tratou muito, mas também não deu branco. Acabei falando disso aí. Que eu pensei agora nessa questão da saúde mental dos policiais que a gente vê Uhum. também, né? Tem vários Lembrei o que eu ia suicídios, tem falar coisas. agora. Então, você falou da saúde mental dos policiais, então é muito importante também, um debate que tem sido muito feito agora, é a respeito de como tratar o- os agressores, né? De como tratar esses homens, de como reabilitar, como inserir eles de volta na sociedade, que é um debate que ele tem que ser feito também, entendeu? Lógico que a gente tem muito a avançar na questão da vítima, né? E da aplicação dessas leis, que ainda não são aplicadas de forma plena, né? Mas é uma coisa que para o futuro a gente tem que priorizar, apesar de que já tem grupos, né? A própria Casa da Mulher Brasileira conta com um grupo para atender esses agressores, para eles não se voltarem a repetir esses crimes de novo, né? Então, nisso é muito interessante a questão de ter essa estrutura de leis que respaldam a mulher, que não é só para a mulher, é também para o homem, né? Como você disse, lembrou aí do PRF, ele se suicidou, é uma coisa muito comum em crimes de feminicídio, o cara se matar depois, às vezes matar os filhos e envolver as crianças nisso, né? Então, assim, é um crime que ele atinge todo mundo, entendeu? Então, assim, fala essas leis agora que defendem a mulher, não pode fazer nada, né? Mas assim, a lei é pra você também, né? De alguma forma, né? Pra te proteger de si mesmo, dessa cultura mesmo, né? Que... Eu lembrei de um caso que foi as avessas e também gera. Aí gera. Vem todo esse estereotipo, todas essas piadas, que é o daquela policial lá do Distrito Federal, que ela era stalker dos namorados. Aí ela Tem a lei dos perseguia stalkers agora, eles. né? Dos Teve stalkers. um que ela esfaqueou o último, agora que ela foi presa. Uhum. Mas aí também vira aquela piada. Fala, e ela
Ela é uma mulher bem atraente. Aí fica lá, eu queria essa policial me atrás de mim, não sei o Ai, quê. Vira meu todas essas Deus. piadas, que não, que não sei o quê. Também banalizando até, que também Banaliza. que ela usava também do poder dela como polícia pra fazer ameaça aos caras, tudo. É bem, uma história bem sinistra que tá Então, acontecendo. o relacionamento abusivo, né? O problema psicológico, ele pode atingir o homem, pode atingir as mulheres, né? Ambos podem praticar isso. A gente só tem aqui um fator específico, né, do Brasil, que é quando eles foram cunhar esse termo feminicídio, que se desenvolveu com esse significado que tem hoje, mais assim, no México, lá algumas pesquisadoras mexicanas, elas falam de feminogenocídio, né? Que é uma coisa muito recorrente na América Latina. Então, algumas classificam como o que ocorre um feminogenocídio. Então, por isso, é necessário uma estrutura para atender, né, para defender as mulheres nesse sentido, que é um número muito maior, né, do que, por exemplo, ocorre Isso com aí homens. vem. Mas Isso é tudo culpa cristã, né? Às vezes eu fico pensando essa coisa de botar aquela figura da mulher que tem que ser a Virgem Maria, isso, exatamente, imaculada, e lá. esse. Não pode transar, não Essa pode nada, vem o toda que é essa uma coisa, né? hipocrisia, né, na verdade, assim, porque se você fala em direitos iguais, essa regra não vale, essa cobrança não é feita, né, dos homens, né, eles não são cobrados disso. Você falou de outra coisa, um caso que eu lembrei também, que a hora que eu tava pesquisando, eu lembrei muito teve um caso que também é um tipo de feminicídio na época, ainda não tinha a lei do feminicídio, que era o caso da Cláudia, que era uma garota de programa que foi encontrada queimada lá na Chácara Cachoeira, Ah, eu lembrei. nua, e ela tava, inclusive, nua, né? Divulgaram fotos na época dela lá. E na época ainda não existia o crime de feminicídio. E é um tipo de feminicídio, tem um feminicídio específico que é por prostituição ou ocupações estigmatizadas. Seria um que também tinha uma outra colega dela que ela também foi torturada junto. Eu não lembro muito bem, mas eu acho que Acho que envolvia, não é assim. esse, mas também lembro de um que mataram a mulher e torturaram ainda a outra E colega na época, dela. assim, ninguém nem falou nada que aquilo poderia ser um crime em razão de gênero, né? Eu lembro que. E aí, ano passado, acho que foi esse ano mesmo, teve uma outra garota de programa, na verdade ela era diarista e fazia programa também, que foi morta ali na região do Aero Rancho, né? E aí eu fui ver essas duas notícias da Cláudia na época e dessa outra mulher que eu não lembro o nome agora. Gislaine, eu acho, eu não lembro direito o nome. Só que aí, né, no caso dela, já usaram o termo feminicídio, né? Já conseguiram, cara, nas primeiras notícias você via que algumas pessoas já usavam esse termo, que é um avanço, assim. Outro caso muito emblemático nacional, que também ocorreu na época que não havia essa qualificação do feminicídio e tem muito essa pegada do crime passional, foi o caso da Eloá, né? Isso aí, inclusive a imprensa é cúmplice ali, né? Foi cúmplice. Cúmplice. Fez daquilo um show, né? Um espetáculo. A Sônia Abrão entrevistou o cara ao vivo. Ao vivo, e eles falavam coisas do tipo, ele vai dar tudo certo, eles vão sair daí e vão um casar. Casal apaixonado, eu lembro. Exato. Ridículo. E, assim, totalmente naturalizando aquilo que estava acontecendo, passando a mão dele, a mão na cabeça, né, dele, e fora toda a operação policial desastrosa, né? Sob a pressão ali dos veículos de comunicação cobrindo aquilo como se fosse um reality show. Então, assim, a gente tem muitos casos, assim, coisas que eu acho, assim, que talvez não aconteçam mais. Eu tenho esperança de que talvez não aconteçam mais nessa proporção, assim, agora, entendeu? Eu acho que aos poucos vai se mudando, mas é uma coisa que você tem que lembrar a todo momento, assim. Sempre tem que... E por isso que é importante assim, os mecanismos de justiça, Ministério Público, Defensoria, fazerem tanto o papel de educar, de fazer oficinas nesse sentido para os profissionais, quanto de fiscalizar mesmo, né? Se está tendo exposição da vítima, como está sendo o tratamento e a abordagem, né, com relação a essas vítimas, que na verdade elas têm que ser protegidas, é uma investigação que está em curso, né? A gente tem que voltar a tratar as vítimas como vítimas, né? Não tentar mudar essa narrativa, assim. Eu tava escutando, teve um episódio aí essa semana, foi bem pitoresco, que sumiu um perfil famoso aí no Coronel Siqueira. Aí surgiu toda uma história, o que tinha acontecido, enfim. Aí gerou um debate no Twitter. Não, tem uma ferramenta lá que chama Spaces, que um monte de gente fica conversando, assim.
de áudio. Aí, no dia, e aí juntou um monte de jornalista pra falar o que tinha acontecido de fato, assim. Foi uma coisa bem surreal mesmo. E uma jornalista da Veja começou a falar que ela conhecia o cara que fazia o personagem e tal, então não era ele que tinha morrido, enfim, tava falando isso aí. Acompanhei. Só que daí já tava 3, 4 horas esse converseiro lá, que é um converseiro praticamente. Então a pessoa vai ficando cansada de madrugada e tal, aí ela falou uma informação que ela trocou, assim. Ela falou que um veículo tinha feito uma coisa, mas era outro. Aí o cara da matéria, que tava defendendo uma outra versão, se sentiu ofendido, falando, olha, ele tá me acusando disso. Aí começou um bate-boca, aí veio, na mesma da hora, ele falou, putz, qual que é a palavra que ele falou? Não é deslocada, qual que é? Descontrolada. Falou, você tá descontrolada. Aí vira, aí veio outras... Achei impressionante isso, que aí veio também outras mulheres, outros caras também falando, calma, olha o jeito que você tá falando, olha o que isso aqui é, blá, blá, blá. Aí virou todo mundo. E 2 dias depois, ela que tava certa, era o que ela tava falando. Mas tem essa coisa de querer calar também. Quem entra nessas últimas feminicídios, né? Homem fala alto, bravo, machão. Aí a mulher, se ela tá se impondo, não sei o que, você fala, ela é louca, né? Olha o jeito que ela louca, fala. né? E até trouxe algumas expressões que costumam usar pra justificar, né, o crime. Além do crime passional, né? Fala que ele tava com ciúmes, é muito comum falar Isso que eu ia falar. que ele tava fora de si, que ele tava descontrolado, você falou, né? Então, assim, parece que é tranquilo usar esses termos, né, pra falar do homem, né? E eles não têm o mesmo peso para as mulheres. E tem muito essa questão, assim, que é uma forma de violência também, que a gente passa diariamente, mas é lógico que isso não... A Mariana Ferrer foi vítima disso pelo judiciário, né? Pelo O judiciário, judiciário que sim. promoveu isso em cima dela, essa desqualificação, né? O que é muito comum, assim, infelizmente, nos casos de estupro, né? Eu cansei de ouvir, né? Mesmo assim, a gente sabendo que os registros, os números dizem que as denúncias de estupro em relação, quando as mulheres são vítimas, são muito maiores, você sempre vê, mas sempre tem uma dúvida, paira uma dúvida sobre aquilo. Inclusive, é lógico que quando a gente é jornalista, a gente sempre tem que estar em dúvida sobre aquilo, mas você vê que tem um componente machista, né, nessa dúvida, assim. Toda vez que a mulher tem dúvida, nunca é uma certeza. Como é que é a pergunta clássica, né? Como é que é? Mas não sei se é... Mas será que ele queria isso mesmo? Umas coisas assim, né? Sempre tem umas perguntas que fazem. O que será que ela fez, né? O que será que ela fez? Mas o que será que ela fez também? O que será que ela fez? Uma coisa que eu lembro também bastante, você falou dessa época de repórter, assim, quando teve o caso do João de Deus, dos abusos, começou as denúncias, né, de abusos, a gente recebeu orientação na época de não replicar as notícias de denúncias do João de Deus. Por quê? E a justificativa é que isso poderia ser como se fosse um caso escola base, entendeu? Só que assim, cara, o caso escola base eram crianças, né, muito pequenas, e no caso do João de Deus eram mulheres, e as denúncias, assim, chegaram a 30 num dia só. Quando veio à tona já tinha um volume alto, São né? mulheres adultas, né? E você querer comparar isso com um caso envolvendo crianças pequenas, assim, você coloca a mulher numa situação de descredenciamento enorme. E aí isso transparece nas coisas mais corriqueiras, né? Eu tava vendo uma reportagem esses dias de blogueiras e influencers, né, digitais, que reclamavam muito, assim, que quando elas colocavam uma opinião mais forte, mais concisa, por exemplo, nas redes sociais, tinham muito mais comentários questionando aquilo e criticando do que os perfis masculinos, né? Quando homens faziam críticas no mesmo sentido, sobre o mesmo assunto, eles quase nunca eram atacados, e as mulheres... Então sempre paira essa dúvida, a mulher sempre tem que provar alguma coisa, né, pra dizer o que ela tá falando, e isso é uma forma de violência, né, você colocar aquilo em xeque sempre. Intimidação, um monte de coisa, diminui lá embaixo, né? Depois a pessoa vai até o suicídio também. E assim, porque ela não vê saída mais, né, desestimula. Por exemplo, uma coisa muito comum, né, também que a Lei Maria da Penha fala e tenta evitar com essa estrutura toda que ela cria de atendimento específico, né? Que é a rota crítica, né? Que a mulher, para fazer a rota crítica, o que é? Quando a mulher ela tem que repetir aquela história várias vezes, né?
repetir Que pra quem... desgraça, né? E aí ficar relembrando aquela violência várias vezes. Tem Que que... cor que é a sua saia? Onde você tava? Qual que era o cor do carro dele? Mas Uhum. a pessoa, né, tá no trauma E é ali. bem complicado, assim. E você passa... Quando você tem a estrutura de atendimento que nem a Casa da Mulher Brasileira, é menos, obviamente, né? Porque você já tem um público lá qualificado para isso. Mas se você vai numa DEPAC fazer, se você na sua cidade não tem essa estrutura, você vai numa DEPAC, você vai fazer isso. Então, Você vai ter que explicar pro policial que vai lá no local do crime, você vai ter que explicar na delegacia, você vai ter que explicar. nossa, nem só isso. Eu lembro de que nem você falou, né? Aqui tem a Casa da Mulher Brasileira, aqui em Campo Grande. Mas do interior aí eu vejo até agora que estão implantando um negócio de sala lilás, mas depende de um monte de É muito coisa, restrita, é envolve. uma estrutura restrita. Tem que participar prefeito, envolve muita gente, então eu vejo que tá meio tá caminhando assim devagar, mas e os crimes não param, né? Todo dia aumenta. Eu lembro, tinha uma vizinha, quando eu devia ter uns 13 anos, então 20 e poucos anos atrás. Ela, acho que o marido dela bateu nela, discutiu tudo, e ela veio lá pedir ajuda pra minha mãe e tal, e minha mãe falou: "Não, isso aqui vamos na delegacia". E era sexta noite, nessa época tinha uma delegacia 24 horas lá é perto de onde é a DEPAC ali, só que era do outro lado. Aí foi lá, conversou, era um delegado, tava lá, ele pegou, ligou pro marido dela, ele falou: "Não, ele vai deixar você voltar, pode ir lá voltar, não sei o quê". Esses Resolvendo como anos é que eu fui se lembrar, eu fosse. falei: "Cara, que situação bizarra". O delegado ligou pro cara que bateu na mulher, tava com o olho tudo roxo. Falou: "Não, pode ir lá, ele vai deixar você entrar lá, vai acontecer mais nada". Tal. Só isso. Como se não fosse um crime, né? Aquilo E como se depois eu fosse presenciei uma outra coisa na Casa da Mulher Brasileira. Mesma coisa também. A gente foi ajudar uma mulher que tinha sofrido. Essa foi só ameaça, não chegou a ser, mas fomos lá. Aí, só que o cara que ameaçou ela era um PM. Aí na hora que foi lá prestar o depoimento pra delegada, ela falou: "Ah, mas tem certeza que você vai fazer porque ele é pode ter rolado PM, um né?" corporativismo. Aí eu falei: "Ah, puta que pariu!" Mas sabe o que acontece, né? Agora imagina onde não tem essa estrutura, né? No interiorzão ali. E aqui também a gente tem outro fator aqui no Mato Grosso do Sul, que é a gente tá na faixa de fronteira que tem a questão do narcotráfico, né? E tem muitas mulheres aqui, uma coisa que eu tenho observado muito e procurado analisar essas notícias é as vítimas do narcotráfico, né? Que isso, as mulheres vítimas do narcotráfico. E isso também é um tipo de feminicídio, né? Você fala as que são presas porque estão fazendo, estão atrás, ou Não, na violência mesmo? as que morrem mesmo, Ah, né? tá. Os crimes, quando envolvem mulheres, eles são também Igual daquelas, violentos, daquelas sim, duas irmãs. Eu lembro muito de um caso de aham, duas que irmãs foram executadas, foram né? executadas de uma forma super brutal, assim, parece que uma E ainda delas eram filmaram, né? envolvidas, né, com pessoas ligadas ao tráfico. Então a gente tem esse fator que assim, o narcotráfico também muitas vezes envolve o tráfico de mulheres, né? A prostituição. Então, assim, tem esse outro fator aqui em Mato Grosso do Sul que justifica a gente ter essa estrutura, né, também da Casa da Mulher Brasileira. E fora a própria situação de fronteira, né, de você ir e vir, e também tem um paíszinho que é também igualmente, né, machista e tem essa cultura, né, latina de ser, né, essa cultural, essa questão de cultura de ser muito machista também nos países latinos e um país que também não tenta essa estrutura toda de combate, né, à violência contra a mulher. E então só aqui em Mato Grosso do Sul é interessante nesse sentido que são vários fatores assim que contribuem. Tem a questão da mulher indígena também, entendeu? Que é outra que as mulheres indígenas elas não conseguem nem fazer uma denúncia, né? Porque a pessoa acha que indígena é responsabilidade federal e a pessoa não e mistura todas essas Tem estrutura coisas, nas aldeias, né? exatamente. Tem estrutura. E tem toda essa questão também, né? Aqui é muito. É, é uma região em que isso ocorre. Tem várias facetas, né? A violência contra a mulher ela tem várias facetas. Assim. Eu lembrei de um caso, foi bem recente, não sei se você acompanhou, daquela menina que ela foi presa em flagrante lá porque tava extorquindo um cara. Aí botaram que era o termo sugar daddy. Então você chegou a acompanhar? Cheguei. Você viu como é que era também? Também botava sempre a foto dela lá. Era um caso que eu peguei, fui investigar mais coisas, assim, pra ver o que tava por trás. Procurei todas as conversas deles lá, conversei com os advogados, pra ver como é que chega a esse ponto, né? Mas também ele também foi... Você acompanhou? Você viu essa questão da extorsão do caso ali ou não? Eu vi assim por cima. Eu acho que ele merecia até... Eu vou ver, assim.
A gente Aham. começou a fazer aqui no Top Media até umas reportagens pra ver o que que tava por trás. Que o cara foi o primeiro hacker condenado no Brasil, teve Ah, umas olha coisas só, essa eu não assim. sabia. E as conversas deles, assim, também é bem... As conversas escrota mesmo, do jeito que ele fala. Que Uhum. você é uma putinha, que não sei o quê. É Uhum. bem pesado, assim. Dava pra ter mais os dois lados. Eu tentei... Conversei com a irmã dela pra ver se ela queria conversar e tal. Porque ela ficou ali totalmente como uma... Sei lá, pistoleira, bandida, que tava Uhum. extorquindo um pai de família, uma coisa assim. Como Não. se tivesse... O cara que deu... Aham. É surreal essa coisa de Sugar Daddy. Aham. Ele falou assim que dá pra entender nas conversas que ele ia dar um dinheiro pra ela morar no apartamento perto da casa dele, assim, aí eles se encontrar no final de semana pra transar. Ia ser uma relação assim, e aí ela foi e fez o contrato, o cheque calção, umas coisas assim. Aí ele pegou e falou que não ia mais fazer isso. É um rolo do caramba, assim. Essa violência por estigmatização mesmo, né? Quando E as ela, pessoas já estão nessa. aparentemente, ela não é garota de programa, mas aí nas notícias ficou que ela é Aham. pistoleirando e que é Não, e cretina e mesmo se tal. fosse a garota de Também, né? programa, né? É um Porque que contrato de parece que prestação de é serviço, duplamente. sei lá. A abordagem é duplamente machista, duplamente é, escrota mesmo, né? Porque você já é desqualificada porque é mulher, aí você é desqualificada porque você tá numa profissão que também é desqualificada, né? E aí parece que as pessoas se sentem no direito, né? De humilhar, né? Mais ainda aquela pessoa, assim. Então, ficou. Aí chama atenção e deu clique pra Não, e ela caramba, né? sempre eu vejo nesses casos que é sempre a foto dela que vai, né? É É, sempre a imagem da mulher que é explorada, tanto quando ela é vítima, quando ela é realmente culpada, né? Tipo, essa que tá extorquindo, né? Então, assim, é muito difícil, né? Porque é sempre essa exploração da imagem da mulher. Por quê, né? Por que isso? Porque quando é o homem a gente não dá a mesma exposição, entendeu? Embora a gente tem que ter um parâmetro, né? Na verdade, a gente tem um parâmetro que é desigual, né? Funciona de um jeito pra mulher e funciona de outro jeito pro eu, homem, né? eu acho assim, também agressivo quando criam essa linguagem, que nem quando querem atacar o Bolsonaro, que fala um monte de coisa, rachadinha e tal. Mas aí parece que os adversários dele já perceberam que é bem sensível a ele, a turma dele, quando chama ele, por exemplo, de cor ou de brocha. São tudo coisas que, tipo, envolve a esposa dele até, né? Tanto que ele até reage. Um dia que saiu uma história, alguma coisa envolvendo ele ser chifrudo, tudo no outro dia ele faz aquela cena ridícula lá, que eu já dei bom dia pra minha mulher, ou aquela coisa lá, né? Uhum. Ele Eu já dei acaba bom dia. comprando, né, esse Mas o discurso fato aí. de ficar usando, até setor progressista, fica usando mesmo essa coisa de falar que o ministro tinha caso com ela tal, fica assim, até desqualificando a esposa dele também, pra atacar Essa ele, né? semana eu vi muito aquela do Do instrutor de Aristides. judô É, dele, né? Uma coisa assim que pra mim que soa muito homofóbica, né? é E a fazer o pessoa que é mesmo jogo progressista deles, comprou e né? ficou E fazer o falando, mesmo que jogo dos caras, né? engraçadinho e não sei o que. E na verdade, a postagem que eu vi, eu bati o olho e falei, cara, eu achei homofóbico, assim, Ah, é, né? né? Você tentar desqualificar ele por um caso que talvez ele tenha tido e, né, que é Só problema porque sabe dele. que ele vai mexer com a cabeça dele. E essa questão. A gente tem. É uma coisa que não tem como ter um lado 100% certo ou ter lado, né? Então é uma coisa que afeta todo mundo, senão é aquilo, a mulher não seria machista, né? E na verdade a gente tem esse problema também, né? É cultural, tá em todos nós, né? Que a gente tem que se desconstruir a todo momento. Por exemplo, o meu grupo de pesquisa lá, que todo mundo Hum. só mulher, né? Todo mundo considera feminista, mas a gente tá todo mundo num processo de desconstrução. Eventualmente é lógico que a gente reproduz coisas machistas, né? Por isso que é importante a gente parar, pensar sobre aquilo que tá fazendo e tudo mais. Mas é uma coisa que tá todo mundo sujeito e a gente tem que ser sempre crítico e tá disposto a desconstruir. Eu vejo que as pessoas elas têm uma resistência muito grande de é assim mesmo, eu penso assim, não vou mudar. Gente, tudo bem, mas o jornalismo ele não pode ser assim. Ele tem que É. acompanhar o seu tempo, entendeu? Porque senão ele fica retrógrado, ele fica velho, ninguém mais quer ler. E a pessoa dá tchau mesmo. Ainda mais agora que a gente tem uma fonte de informação inesgotável. Se ela não quer ver aquilo, ela vai desligar a TV, ela não vai ver, ela vai lá pra fake news dela
que agrada e é o que ela quer ouvir, entendeu? Então a gente tem que saber separar, se destacar nesse ambiente de intensa rotatividade de informação, entendeu? O jornalismo ele tem que se fortalecer e tá sempre atualizado, né? Agora é um momento muito propício, né, para debates, assim, apesar de a gente ter esse crescimento do autoritarismo, ao mesmo tempo tem esse fenômeno de outros debates estarem surgindo, de questão racial, né, de questão Apesar desse momento que a gente está vivendo, Uhum. que é horrível desse governo, parece que todos os movimentos estão fortalecidos, né? Você sente isso, né? Sinto, eu sinto Questão... muito. E sinto que a gente tá muito, assim, a gente refinou bastante o nosso debate, assim, que agora eu estou me preparando para para um momento que talvez venha que isso se consolide, né? Assim, a própria Lei Maria da Penha, a própria lei do feminicídio, todas essas leis são prova de que isso está se concretizando, né? É lógico que a gente passa agora por um momento de ruptura, assim, que as coisas ficam meio suspensas, mas, assim, acho que tá tendo uma resistência, né? Não, a gente pode não estar tão organizado, mas, assim, tem oposição, né? Tem pessoas que discordam Acho que disso os tá sendo movimentos estão colocado. fazendo... A gente mesmo tá fazendo essa autocrítica entre nós ali, vendo o que é e o que não é, né, também. Uhum. Tava muito disperso. Não, Sei lá. e assim, principalmente a imprensa, acho que a gente tá fazendo também essa crítica de até onde a gente tem responsabilidade nisso que tá acontecendo e que agora nos afeta, né? Pois Nessa é. questão do autoritarismo mesmo, da desqualificação do nosso trabalho, que é diária, né? Então a gente tem que se apegar mais ainda nessas questões, assim, de melhorar a qualidade do nosso material, do que a gente tá sendo do que está sendo entregue. É lógico que tem quem se aproveite, né? Tem um tipo de jornalista que se aproveita dessa situação e que, e que cresce nisso, né? Mas a gente. Que cria essas desinformação e coisa, Tá. clickbait, né, e tal. Então a minha preocupação ela é muito no sentido, assim, da gente virar uma informação qualquer, entendeu? Nosso trabalho é um trabalho que, sei lá, qualquer um vai lá e publica uma coisa parecida, assim, sabe? A gente vai lá, publica foto da pessoa morta, de sangue, não sei o quê. Só que aí você acha também essa foto na rede social, e aí, né? Então, nosso trabalho vai se reduzir a postagem de rede social, a gente vai se igualar a isso. Nossa, o WhatsApp de fonte é horrível, Exatamente, né? a gente vai se diferenciar de que forma disso. Para mim, é a gente seguir os nossos parâmetros éticos. Talvez eles precisem ser atualizados, cabe essa discussão também, entendeu? Só que eu tenho muito medo da gente estar, assim, entrando nessa onda de, vamos lá, clique, engajamento, e tá enterrando a profissão, entendeu? De alguma forma, assim, eu fico com muito medo disso. Bastante. Uhum. Se a gente falar for um relógio, a gente deve estar no 11h58. Deve estar. É um diálogo que eu tenho até aqui no top, direto. Uhum. Todo dia. Porque senão... Não é nem que a gente desqualifica, a gente vai lá pra baixo mesmo lá e é isso que você falou. Joga Deixa de ser opção lá pra baixo, né? E aí é mais fácil para as pessoas se informarem pelo WhatsApp e pelo Facebook, né? Que as operadoras dão de graça. Não, faz parte disso aí, desse plano todo. E aí os jornais, né, vão ficar ali, né? Só cada vez mais paywall. Quem pode pagar, né, é bem pouco. O que as pessoas pagam por notícia não sustenta a estrutura que é necessário para essa notícia. Então, assim, as abordagens de casos de violência contra a mulher, elas são, não vou dizer um reflexo disso, mas elas são um sintoma, na verdade, né? E por isso que a gente tem que se atualizar, se renovar e tentar acompanhar esses debates aí, porque no futuro é essa galera que vai ler o jornal, entendeu? E a gente se acomoda muito, assim, nesse sentido. Não só o profissional, não dá pra culpar, jogar essa culpa só no profissional, que já é mal remunerado e ainda tem que se qualificar a todo momento, mas é toda a estrutura da imprensa mesmo, falo dos donos dos jornais, tem que ter essa preocupação, entendeu? Os grandes conglomerados de mídia têm que ter essa preocupação, porque até mesmo eles, né, perdem de alguma forma, assim, né? E tudo mais. Já perderam muito espaço, né? Então, sei lá, a gente tá vendo cada vez mais gente alheia ao jornalismo ser dona de veículo, né? Corretora, banco.
Exatamente. Tem os locais aí que os bancos já estão dando. Em Minas Gerais mesmo, eu tava vendo mais de 70% da mídia lá tá na mão de branco, assim. Aí que interesse que eles querem que a gente leia, né? É, Vai querer exatamente. jogar mesmo o policial mais tosco ali pra dar clique e começar a fazer umas matérias lá falando, invista na bolsa, você pode É, investir na bolsa, essas coisas assim. fica muito E usa o jornalismo nichado, como, né? como essa âncora, assim, pra atrair o holofote, né? Aham, exatamente. Você trabalhou em todos. Você chegou a trabalhar impresso, em site? Como é que você tá. Você tá colunista na revista Badaró, Aham. né? Como é que você vê essa evolução desde quando você formou até hoje? Assim? Vamos dizer, não sei como definir, assim. Eu sempre quis ser repórter, né? Sempre foi muito tranquilo pra mim essa ideia de, vou ser repórter. Eu trabalhei no jornal impresso, trabalhei no online também. E tem uma diferença bem bacana, assim, de funcionamento que impacta ali, mostra quão versátil a gente tem que ser, né, na, na apuração. Mas, assim, é muito, assim, o jornalismo ele me ajuda muito no sentido de conhecer as coisas, eu sempre tô apurando uma coisa diferente, acho isso muito bacana, assim, de você sempre estar pesquisando coisas e aprendendo coisas todo dia, né? Uhum. E eu trabalhei como repórter há muito tempo, gosto, sim, bastante. Só que aí, depois na pandemia, assim, acho que foi uma coisa bem desgastante, foi uma experiência bem Por complicada, quê? assim. É, pelo teor mesmo das notícias, né? E pelas também as condições, né, de trabalho, que às vezes foram Você teve impostas. Covid? Tive Covid, mas eu não tive Covid, não peguei no meu local de trabalho, eu tava em home Ah, office. Tive por conta da minha família mesmo. aham. Peguei ali na Mas você minha teve que se família adaptar ao home mesmo. office, né? Tive que me adaptar e é uma mudança muito drástica, né? Hum. E essa mudança ocorrendo no momento que você teve manhãs que eu cheguei a dar 5 mortes, né? Notícias de Ah, morte de pessoas. Então, assim, foi bem complicado trabalhar, né? Mais ainda é complicado. Mas, assim, é importante o trabalho que a gente fez de informar. Acho que se não fosse o nosso trabalho, a situação poderia ser muito mais complicada, né? No sentido, nessa conjuntura que a gente vive, de negacionismo e esse tudo foi uma mais. coisa, uma questão que a gente pode falar até de Campo Grande. Como foi importante a imprensa, bem lá na. Pô, parece que já faz tanto tempo, né? Abril de 2020, mas foi Uhum. agora. Mas era totalmente a questão da imprensa. E ali ninguém buscava o WhatsApp, o Facebook alheio, né? Eles iam mesmo atrás da Sim, notícia, sim. né, cara? Principalmente essa questão da Você vacinação vê até o também, de ver os boom, eu locais. vejo pelos gráficos das audiências. Foi lá em cima, assim, foi surreal a audiência. Uhum. Foi muito. Os jornais eles bateram um recorde de clique, né? Aham. Deu até uma esperança na gente. Falou, pô, olha só, né? Então, nesse sentido, foi um trabalho extremamente importante e relevante que eu acho que ajuda até melhorar a credibilidade da imprensa, É. né? Nesse sentido. De falar da importância da imprensa foi uma oportunidade muito boa. Aí a questão do. é, Quando eu estava trabalhando com repórter, eu tinha essa angústia de perceber que algumas abordagens podiam ser melhores e não eram, né? Podiam ser mais efetivas, impactar de forma mais efetiva. Porque, por exemplo, os casos de violência contra a mulher, tá, às vezes o jornal ele tem seus interesses, tem seus anunciantes, mas por que o caso de violência qual o Vai problema de envolver o você quê, né? melhorar as abordagens de casos de violência contra a mulher? Não envolve nem interesse econômico. É o jornalismo pelo jornalismo, de informar e de educar, entendeu? É, e isso me incomodava muito. Foi quando eu resolvi fazer o mestrado e falar, né, em busca assim, dessas respostas, assim, de entender por que isso estava acontecendo, né? E aí, depois disso, eu terminei o mestrado e quis e mesmo escrevendo factual, eu falar, queria escrever, continuar a pesquisa de alguma forma, e aí a coluna foi uma forma de eu continuar escrevendo sobre isso e aperfeiçoando e continuar lendo e dando uma contribuição, embora assim, que você dá a opinião é uma coisa muito diferente, né? Para mim eu ainda tenho assim muita dificuldade às vezes de escrever fora desse padrão objetivo e tudo mais. E assim, você se expõe muito mais também quando você dá opinião, né? E aí com esse lance de ter muito cancelamento Ah, e tudo mais, mas assim, é gostoso, né? Você passar por isso, é um desafio, né? Tipo, vou fazer, vamos ver o que vai dar.
E eu falo de coisas meio espinhosas, assim, né? Mas eu tento sempre focar Tem nessa que é o que dá autoridade, né? Você tem essa carga exatamente. tão grande com você, tem. Né? E aí eu senti isso, que, né, eu falei, pô, já tenho uma experiência de 10 anos aí na Mas se não imprensa. tivesse, né? Tem que falar também. Né? E aí a Isso gente. aqui já é um machismo estrutural da minha É. parte. Então, mas é. Mas tá sendo uma novidade pra mim. Eu ainda não é uma coisa que eu não me sinto totalmente confortável, mas tá sendo o resultado da repercussão, tá sendo legal. Uhum. A Roluna tem boas leituras e eu tento, de alguma forma, continuar falando de machismo e falando de violência contra a mulher, das diversas formas, né? Falar dessas sutilezas, né? Mas aí eu também falo de outras coisas lá também, Você questões mais pensa em ir pra sociais. academia? Eu Pra penso. academia, vamos deixar bem claro que é É, universidade, aí dá eu pensei na aula, academia, né? porque eu também tô precisando dessa Não, outra. esse é hábito de quem fica lendo muito e fala academia. Não, dá aula mesmo, que, né? Acho que é legal ir lá falar com os Uhum. acadêmicos, até pra gente do ensino médio, né? Eu Você pensa? acho muito legal. Eu penso nisso sim. Assim, tô esperando um Uhum. momento mais propício, mais favorável, né? Porque agora não é um momento também tão favorável, assim, para educação, né? Tá passando por um processo de desmonte que é bem complicado, né? E quando você é jornalista, você precisa dessa Ah, estrutura, né? De bolsas os de estudo, de boletos estão ali, investimento né? e tudo mais, né? Mas, assim, eu penso sim e acho que é importante pra gente, assim, uma coisa que eu sinto muita falta no jornalismo, tem muito essa rixa da gente, de quem trabalha na redação e de quem não é nem uma rixa, é um distanciamento mesmo de quem trabalha na redação e quem pesquisa na academia. E eu vejo que se a gente entrasse em sintonia, fizesse uma coisa mais articulada entre a gente, é, envolvendo assim o próprio sindicato, às vezes, sabe? A gente teria um jornalismo Nossa, e a coisa melhor. mais legal que tem, pelo menos quando eu era acadêmico, era ouvir gente do mercado ir lá conversar, né, Nossa, cara? super, né? E aí Nossa, parece que esse brilhava os caminho olhos, não. Podia a gente também trava. ouvir um pouco, né? Pois é. Porque assim, a academia é interessante porque ela está sempre pesquisando. Então, é um olhar de fora, apesar de estudar a comunicação, a gente consegue se olhar de forma crítica, né? E apesar dessa estrutura toda de complicada de se mudar, cultural, acho que a gente consegue encontrar algumas ferramentas que a gente consegue, o jornalista por si só, melhorar a sua abordagem, né? Apesar das pressões e da, das várias interferências que tem ali, entendeu? Eu eu acho assim, quando você tá com aquilo na sua cabeça e você já tem aquilo, por exemplo, no caso da violência contra a mulher, eu não vou abordar desse jeito, revitimizando, não sei o quê. Quando isso já tá meio que estruturado na sua cabeça, você já escreve de um jeito que não tem como você mudar aquilo mais, entendeu? O tom muda, o jeito que você escreve muda, e aí aos poucos a coisa vai mudando, entendeu? É. É, e Se aí virar referência se a pessoa for num tentar veículo, o mexer, outro vai e se também, a né? pessoa, e se, sei lá, o editor for tentar mexer naquilo, não vai, ele vai desistir, porque ele não tem tempo, É, entendeu? Pra ficar mudando essencialmente, e aí a coisa vai mudando, entendeu? Aos poucos. Então, acho que é muito importante essa resistência, a gente também não se conformar eu vou, e se autocensurar muitas vezes, assim, vou fazer desse jeito, porque já teve matérias anteriores que foram feitas assim, e também ter medo, assim, por exemplo, não pode usar o feminicídio. Eu lembro nesse caso do dia que eu falaram que não podia usar o feminicídio, uma semana depois teve um evento da Casa da Mulher Brasileira, patrocinado pelo governo do estado, em que eles iam debater feminicídio. o nome do evento era esse, Exatamente. praticamente. O governo do estado era um dos anunciantes do jornal, então como é que eu não ia cobrir Aí eu até brinquei, eu falei, como é que eu vou cobrir um evento de feminicídio se não pode usar Aí o foi termo destaque, tava no feminicídio, título. gente? Aí virou a chave mesmo ou Exatamente. não? Como assim? Aí tu fala, não, esse aí você pode colocar. Exatamente, lógico, não tinha como não colocar, entendeu? Que Então, curioso, quando né? essa coisa já tá no Estado também, por isso que é importante O ser uma poder política de público, Estado, exatamente. porque aí você impacta sobre tudo, né? Tainá, onde que acha a sua coluna, o seu arroba? Como é que faz pra entrar em contato Ai, com você, gente, quem olha, tiver interessado? nunca lembro os meus arrobas, mas eu acho que eu tô Tainá Jara, arroba Tainá Jara em tudo, Aham. no Instagram e no Twitter. A minha coluna é na revista Badaró,
né? E www.badaró. Revista Badoró ou Badoró? Eu também não lembro. .com. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente vai deixar nos links lá, mas, né, só pra gente falar assim. Eu mandei pra você, né? Tá. E na revista Badoró, só digitar lá Tainajara, que vocês acham. Ainda tem poucas, mas eu vou Sua tese também tá acessível? Sim, ela tá no site da pós-graduação do PPG-Com, da UFMS, também tá no site da CAPES. Só você digitar no Google, hashtag nenhuma menos. Deixa eu pegar aqui o nome certinho. Hashtag nenhuma menos. Redes sociais e feminismos nos fluxos informativos do caso de feminicídio da Mayara Amaral. Quem estiver ouvindo vai estar o link aí. Disposição para ler. Não, mas ler Porque é um trabalho é um tema interessante. Eu tava lendo. Obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente. É um tema que deixa muitas coisas em aberto pra gente falar sempre. Espero que você volte também pra gente falar depois. Eu fico super lisonjeada, até porque tá de volta aqui, né, no Top Mídia, que eu já trabalhei aqui, gostei muito, assim, do período que eu trabalhei aqui. Que legal. Uma lembrança bem feliz. E também pelo reconhecimento, né? Porque de ver que as pessoas, né, se interessam por esse assunto e reconhecem a nossa reconhecimento nenhum. Você assim, com toda essa experiência tem que falar mesmo. Pudesse trazer você toda semana. E assim, meu objetivo maior é, assim, mostrar para as pessoas que isso é acessível, que é uma coisa que não precisa a gente ficar teimando pra fazer, que é que não vai custar nada a gente abrir, né, nosso coração e falar, olha, realmente a gente tem que se atualizar alguma coisa e, né, não ser arrogante nesse sentido de falar, cara, a gente tá melhorando nosso trabalho, entendeu? A gente quer que as pessoas leiam, a gente quer continuar sendo uma referência, então meu maior objetivo é as pessoas pensarem nisso como uma coisa natural, né? E não ficar essa resistência de, não, mas isso é mimimi, se discute só na academia. Não, gente, é uma coisa do nosso dia a dia. Não só quando a gente é profissional, mas quando a gente lê essas notícias, quando a gente consome esse material, entendeu? Então é muito importante. Você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. Até a semana que vem. Até a próxima.